Nós vamos ler Êxodo capítulo 14, verso 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Fala para o teu irmão: o Senhor vai lutar por você. Para de reclamar. Queridos, quando buscava de Deus uma palavra para essa conferência, para o primeiro culto, o Espírito Santo colocou esse versículo no meu coração. Deus irá pelejar por nós. Deus vai lutar em nosso favor. Mas vamos entender que contexto que foi falado essa palavra, né? A gente precisa ir para um novo nível de entendimento. Nós não podemos pegar frases isoladas sem entender o contexto do que está sendo falado. Amém? Por que tem um monte de heresia aí, né? Porque as pessoas pegam um negócio isolado e emplaca como regra. E a gente tem que saber do que estava sendo falado. Do que Moisés está falando aqui? Deus usa Moisés para falar isso. Por quê? Quando essa palavra foi liberada para Israel, o povo estava saindo do Egito. Os hebreus ficaram 430 anos no Egito. Entraram de uma forma honrosa através de José, né? José foi governador do Egito e cuidou da sua família, cuidou dos seus irmãos, cuidou do seu pai, né? A palavra diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Nós temos que cuidar da nossa família, amém? José cuidou, usou o cargo que ele tinha, a posição que ele tinha para cuidar. Só que depois que o José morreu, veio um novo governador, um novo faraó, e esse novo faraó ignorou a história de José, não conhecia José nem o seu Deus. E o povo hebreu passa a ser escravo no Egito. E eles ficam 430 anos ali, e eles começam a orar a Deus para que Deus livrasse eles, para que Deus libertasse eles. E Deus então levanta Moisés e de uma forma poderosa manifesta o seu poder sobre o Egito. E agora eles estão saindo do Egito, saindo. Quando eles estão saindo do Egito, o faraó vira a cabeça e fala: o que eu estou fazendo, deixando esse povo ir embora? Porque eles davam um trabalho gratuito, né? Mão de obra gratuita, já viu? Né? Quando você não recebe, era o trabalho deles, escravo. Então ele pega junto um exército e sai atrás do povo hebreu. O povo hebreu indo embora, o exército indo atrás, e de repente eles se deparam à sua frente, estava um mar vermelho, um grande mar. Então eles tinham um inimigo atrás que eles não podiam vencer, eles tinham à frente um mar que eles não podiam atravessar, que eles não tinham meios para atravessar. E agora eles começam a lamentar a decisão de ter saído. Por um momento eles acham que não valeu a pena ter saído, porque eles falam assim: olha, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter ficado lá, do que sair e morrer agora, nesse caminho. E começam a reclamar. Então Deus usa Moisés para falar: gente, Deus vai lutar por nós, e nós vamos nos calar, vocês vão parar de reclamar. É nesse contexto que essa palavra é liberada. O que eu entendo, querido? Que Deus trava batalhas que nós não podemos travar. Deus vai lutar em áreas que eu não posso guerrear, que eu não tenho condições de vencer humanamente falando. Aí Deus entra, aí o Senhor toma para Ele a nossa batalha. E daí você está pensando isso, o que tem a ver isso com família? Tudo. Porque se tem uma área, querido, que você não tem controle, é família. Se tem uma área que você não pode garantir nada, é sobre a sua família. Não, pastor, meu casamento eu garanto. Não garante. Não, meus filhos é do meu jeito, até onde você consegue, meu querido. Daqui a pouco cresce, daqui a pouco está tendo opinião, daqui a pouco está... Meu querido, daqui a pouco você percebe que você não tem controle da situação.
E daí Deus vem com essa palavra: eu vou lutar por você, eu vou guerrear por você. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, enquanto dormem. Se Deus não edificar, tudo que você fizer não vai dar em nada. Pastor, mas eu me esforço, pastor, eu dou o meu melhor, pastor, eu ando a milha extra, e eu tenho que fazer? Tenho. Mas se Deus não participar disso tudo, não vai ter resultado. Você vai tentar proteger e não vai conseguir proteger. Quanta gente que vive assombrada. Assombrada. Eu até defendo que o casal não tem privacidade, amém? Amém? Um com o outro ali, não tem. Esse trem aqui, ó, tem que ficar acessível para os dois lados. Para os dois lados. Agora tem gente que fica assombrada demais. Tem gente que toda hora está procurando alguma coisa. Como que se você pudesse proteger. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Ou você acredita que Deus está guardando esse relacionamento, ou você vai ficar doido, ou você vai se frustrar. E sabe o que é o pior? Se você entrar por esse caminho, você vai começar a ver coisa que não tem. Vamos ser sinceros, a gente tem um pessoal aí que já tem relacionamento há algum tempo. Se você não vigiar, você começa a ver sombra onde não tem nada. O inimigo começa a te atormentar. Então, qual é o caminho? Que Deus guarde. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou para nós orarmos e falarmos o quê? Livrai-nos do mal. O mal existe, lógico que existe. Então pede para Deus te guardar. Pede para Deus guardar teu casamento. Pede para Deus guardar seus filhos. Eles crescem, querido, e depois o que nos sobra é isso daí. Deus guarda. A Alessandra falou ontem que a gente fala assim: tomara que cresce, porque daí cresce, a gente fica despreocupado. E quem é pai e mãe sabe que nunca vai ficar despreocupado, né? Não vai. É sempre as crianças, né, Leandro? Você olha as crianças, tem 20 anos, tem 29, tem 30 anos. As crianças, o João está com quase 30 anos, né? As crianças têm casa, amor? Que criança? Porque para o pai e mãe é. Mas o que nós podemos fazer? Fala: Deus, guarda. Deus, antes de ser meu, é teu. Senhor, a minha família é sua. Senhor, a minha casa é sua. Porque se Deus não participar, vai ser vão tudo que você fizer. Você vai dar o seu melhor. Eu já vi esposas que eram um tapete para o marido, fazia de tudo, não congregava porque tinha que ficar lá esperando o abençoado para dar janta, para pôr na boca, e ainda assim não foi suficiente. Naufragou, porque nós só podemos estar seguros se Deus fizer parte. Se Deus guardar. A palavra fala de uma mulher que tentou constituir família 5 vezes e não se deu bem. Hoje tem gente que passa a mulher samaritana já. Hoje tem pessoas que já perdeu a conta de tanto que tenta. João 4, verso 15 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ninguém pode falar que essa mulher não tentou ter uma família. Ninguém pode falar que ela não tentou ter um casamento. Eu acredito que ela se esforçou muito. Eu acredito que ela deu o melhor dela, mas ela não conseguiu. Porque sozinhos, querido, nós não conseguimos. Nós estamos vivendo dias em que as famílias estão ruindo.
e que a palavra divórcio está muito comum, em que outras épocas isso era a última coisa que uma pessoa faria. E hoje, diante das primeiras adversidades, as pessoas já estão cogitando essa situação. E só Deus, só se nós estivermos no Senhor, para a gente conseguir ser bem sucedido nessa tarefa. Esse ano, eu e a Alessandra vamos para 30 anos de casado. Estava pensando sobre o tema, e pensando se alguém poderia falar, não, fica mais fácil. Será que fica? Será que fica? Quando tiver 50 anos vai ser mais fácil. Será? Hoje tem um negócio chamado de cinza aí. Pessoas de 50 anos de casado resolvem não estar mais juntos. Dizem que o amor esfriou, que virou amigo. Se virou amigo, irmão, tá, ó. Se virou amigo, Senhor amado, tá no lucro. Eu acredito que nunca é fácil. Quantas pessoas de nome aí. Esses tempos atrás eu vi uma notícia que eu me sensibilizei. Um pastor tão famoso, pessoa madura, enfrentando problemas nessa área. Querido, é só Deus para nos ajudar. Jesus disse em João 15, 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Querido, eu te aconselho, quando você for fazer comida, fala, Deus abençoe essa comida. Outro dia eu fui colar um adesivo no carro, eu falei, Deus me ajuda. A Alessandra está orando, eu falei, lógico. Porque coisa simples fica complicada se Deus não vir com a graça dele sobre a nossa vida. Aquilo que você acha que é bom, se você não depender de Deus, você ainda vai errar, você vai falhar no processo. Então, chame o Senhor. Nessa conferência nós vamos clamar por Deus. Deus, entra na minha casa. Deus, age na minha família. Deus, age na minha vida. Deus, age em mim. Faz de mim um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. Vamos clamar a Deus, queridos. Se nós não damos conta sozinhos, nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus de milagres. De milagres. Família é na base do milagre, irmão. E Deus pode. Nós só teremos êxito com nossa família se Deus pelejar por nós. Se a gente falar, Deus, luta por mim. Tem mulher que fala, o marido não ouve. Outro dia eu pedi desculpa para a Alessandra. Alessandra falou, mas de novo? Eu falo sempre. Falou, amor, perdão. Mas se Deus lutar por nós, nós não vamos ter que ficar falando sempre. Porque não é por muito falar que você vai ser ouvido. Às vezes você começa a falar, você estraga o almoço, cria um ambiente ruim, e o que você está falando é certo, mas o outro lado não quer ouvir. Então bora, pede para Deus lutar por você. Deus, entra nessa situação, porque eu não dou conta. Você sabe que às vezes o que Deus está esperando de nós é isso? Fala, Deus, eu não consigo, me ajuda. Você sabe que tem vezes que eu venho de madrugada orar, e a minha prosa é essa: Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Deus, move. Deus, trabalha nessa situação, naquela, eu não sei o que fazer, me socorre. Às vezes o que Deus está esperando para mudar o cenário da nossa casa é isso. Nós dependemos dEle. Segundo aos Coríntios 3:5, Paulo diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo foi extraordinário, um homem muito sábio, mas ele foi tão sábio que ele falou, olha, a capacidade não vem de mim, não vem de nós, nossa capacidade vem de Deus. Quando alguém vir falar assim, nossa, você é bom, e você dá conta, não, bom é meu Pai que está no céu, né? Jesus falou isso, bom é Deus. Não, mas você tem o controle, você domina a tua esposa, irmão do céu, é Deus. Como que dá certo? Ela fala e eu escuto. Ela manda, eu obedeço. E aí vai. Vem uma sabedoria do alto.
Mas essa capacidade, Antônio, não vem de nós, vem de Deus. Paulo dependia do Senhor para tudo. Família é algo desafiador, mas tudo é mais leve quando Deus trabalha por nós. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos deixar Deus trabalhar, né? Vamos colocar nas mãos dele, vamos deixar ele falar o que a gente não consegue falar. Você sabe que às vezes a gente não sabe como falar, né? Eu fui chamado a atenção pela manhã, minha filhinha falando: pai, às vezes não é o que fala, é como fala. E como a gente erra nisso, né? Vamos ser sinceros, só eu. Às vezes você fala a coisa certa, mas não sabe falar, fala do jeito errado. Às vezes fala na ira, às vezes, né, dá um coice. Mas o duro é que quem dá o coice não percebe. Não percebe. Então, deixa Deus trabalhar por você. Olha, Deus, trabalha nessa situação, trabalha em meu favor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor para que o Senhor salve o esposo, para que o Senhor salve a esposa. Vou esperar no Senhor para que o Senhor salve o meu filho, a minha filha. Querido, quem está pregando aqui tem família, tem esposa, tem filhos. E eu estou falando algo com propriedade, uma receita que Deus tem me dado, e que eu estou procurando usar dos recursos que Deus tem dado, dos remédios que Deus tem dado para mim. Então fala: Deus, trabalha. Está na tua mão agora. Em vez de ficar brigando, está na tua mão. Esse filho está na tua mão, Jesus, porque antes de ser meu é teu. Esse casamento está nas suas mãos. Antes de você desistir da sua casa, coloca nas mãos do Senhor. É muito prático, o inimigo coloca na cabeça: não, chuta o balde. E você vai para onde? O que você vai fazer depois? Vai começar de novo, e começar de novo é fácil? Só quem já passou por isso sabe que não é fácil começar de novo. Não é fácil, irmão. Eu queria pôr uma frase do lado de fora: um lugar de recomeços. Só que com a maturidade que eu estou agora, recomeçar não é tão romântico assim. Deus sem recomeço? Tem. Mas você jogar tudo fora para depois... Irmão, não faz isso. Chama Deus para esse negócio, chama Deus para a sua casa e fala: Deus, trabalha. O Senhor trabalha por aqueles que esperam no Senhor. Isso é graça, ter Deus trabalhando por nós, trabalhando em questões que por vezes não temos força, situações que não sabemos o que fazer. 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo começa falando de graça e termina falando de graça. Ele fala: olha, pela graça que eu sou o que sou. Eu trabalhei muito, mas não fui eu, foi a graça de Deus que me ajudou e me capacitou. Graça é favor, querido. Favor de Deus. E o favor de Deus vai nos levar muito mais longe do que nós iríamos com a nossa força. O favor de Deus vai sustentar aquilo que nós não podemos sustentar. O favor de Deus vai trazer restauração em áreas que nós não conseguimos restaurar, mas a graça dele vai trazer essa cura, essa restauração. Então dependa da graça, dependa de Deus. Não fica achando que tudo depende de você, porque não depende, depende de Deus. Eu cresci ouvindo meu pai, que eu amo e já perdoei, falar: o dia que eu for embora dessa casa, essa casa cai. Porque ele achava que a nossa casa dependia dele. E ele conhecia a palavra, mas não tinha esse entendimento ainda. E eu, criança, ouvindo isso do meu pai, o dia que meu pai largou a nossa família, eu já era casado, e mesmo assim eu chorei, porque eu lembrei das palavras dele. Só que a casa que ele falou que ia cair, não caiu, ficou melhor. A família que de repente ele achou que ia ruir por causa da ausência dele, não ruiu.
Minha mãe hoje está melhor do que estava naquela época, porque pode ter faltado a presença ali, um ser humano pode ter falhado, mas nunca faltou a graça de Deus na vida dela e na nossa casa. Está entendendo? Não fica achando que tudo depende de você. Depende de Deus, dependa dEle, e Ele que vai sustentar todas as coisas. Ele vai sustentar essa casa, essa família, vai prover tudo. A nossa fonte é o Senhor. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que nós não somos a fonte deles, a fonte é Deus. Quando seu filho pedir alguma coisa, você tem que treinar ele, falar: olha, ora, você já orou, você já pediu para Deus. Deus vai te usar, mas a gente tem que ensinar eles dependerem do Senhor. E para encerrar, 1 Samuel 30, verso 1 a 8, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha a cena que Davi enfrentou: voltar de uma batalha e ver a sua cidade colocada a fogo, ver fumaça saindo da sua cidade, as suas casas queimadas. Ele e os seus homens chegaram a encontrar os seus lares queimados, procuraram suas esposas, haviam sido levadas, procuraram seus filhos, haviam sido levados, tudo que eles tinham tinha sido levado. E agora eles começam a chorar, eles entram numa aflição, eles entram em desespero. Os homens culpam Davi, o pastor Davi, a culpa é dele, porque às vezes é mais fácil a gente culpar alguém, né? E como família tem isso, né? A gente não está legal por causa de você, por causa daquele. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do pai, a culpa é do filho. Eles procuraram o culpado e miraram em Davi e pensaram em apedrejar Davi. Pensa que cena, querido. Olha a cena que eles enfrentaram, a situação que eles viveram. Mas a palavra diz assim: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Estava tudo destruído, mas ele se fortalece em Deus. Você sabe que às vezes tudo que vai nos restar é isso. Está tudo estranho, pastor, se fortalece em Deus. Pastor, tem um vento soprando na minha casa, se fortalece em Deus. Pastor, meu casamento está meio estranho, se fortalece em Deus. Olha para o Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Antes de fazer qualquer coisa, Davi foi falar com Deus. Antes de você sair tomando decisão, fala com Deus. Antes de você, brigar, antes de você quebrar as coisas, fala com Deus. Davi foi falar: Deus, eu posso ir, eu vou vencer eles. Quando Deus fala para Davi, pode, Deus está assumindo a responsabilidade pelo resultado. Já não era mais a força de Davi, já era a graça de Deus na vida dele. Fiquei pensando, falei: Deus, mas ele lutou? Não, ele lutou porque eu falei para ele ir. Ele lutou porque eu fui com ele, porque eu dei vitória para ele. Querido, vamos fazer isso. Vamos falar com Deus esse mês. Deus, vem comigo nessa batalha. Vamos falar: Deus, luta por mim nessa guerra. Luta, Deus.
peleja por mim. Deus, não deixa a minha casa ruir, não deixa a minha família ruir, não deixa a minha família ser, sabe, destruída. Não, Senhor, entra nessa peleja em meu favor. E Deus vai lutar por nós. Mês de julho é o mês que Deus pelejará por nós. Amém? Diga, o mês de julho é o mês que Deus, o Senhor, pelejará por nós. Amém?